Boa tarde a todos, eu sou o Apolo e hoje eu venho aqui no meu grupo falar sobre o que são as bacias hidrográficas ou então as bacias de drenagem. As bacias hidrográficas são uma parte do relevo abastecida por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. Para distinguir uma bacia de outra, usamos os divisores de água. São nessas áreas que as águas são separadas de uma bacia para outra e são as partes mais altas do relevo. Ou seja, as bacias hidrográficas é como se fosse um rio grande, o rio principal, e em volta são morros. Em volta delas são como se fossem morros que a gente chama de relevos ali em volta, que onde vão descendo vários rios e vão conectando, trazendo ali para a bacia principal, a bacia hidrográfica grande, que é o chamado do rio principal. Então aqueles afluentes trazem toda aquela água que vai descendo, que vai drenando para o rio principal, onde nós chamamos de bacia hidrográfica, Então agora a gente vai falar um pouco sobre os componentes principais, né, da bacia hidrográfica aí, que as bacias hidrográficas têm como os componentes principais, que são o rio principal, que é o curso da água, que recebe as águas de todos os afluentes, ou seja, é ali então, como eu já disse, é aquilo que traz, que é o rio principal, que é o que fica no meio. Então, todas as águas são jogadas ali, naquele rio principal, que é o rio do meio, que é o relevo mais baixo, é a parte do relevo mais baixo. O relevo mais alto ele vai subindo, ou então até mesmo reto, mas ele está sempre em volta aí do rio principal. E os afluentes são aqueles rios ou os córregos que desagam ali no rio principal. Temos também os divisores de água, que são as elevações do terreno que delimitam ali a bacia, separando ela de outras bacias. Então a gente chama essas elevações do terreno de divisores de água. Temos também a área da drenagem, que é a área onde é a superfície terrestre, que coleta a água da chuva e a direciona para os rios e os corpos de água da bacia ali. Então a área da drenagem é aquela parte da terra que coleta a água da chuva e ela vai caindo para os rios ali, para os afluentes que levam para o rio principal. Temos também os sistemas de solo e vegetação, que elas influenciam muito na infiltração da água e a erosão e a qualidade da água. Ou seja, a sistema de solo e vegetação é como se fosse ali a filtração da água. É então como se filtrasse um pouco daquela água que traz isso aí. Temos aí também os lagos e as represas, que também fazem parte dos componentes da bacia hidrográfica, porque os lagos e as represas são aonde guardam ali as águas, onde ajuda ali, como que podemos dizer, onde a gente consegue ali drenar a água, onde a gente consegue ali dar uma segurada na água, na quantidade de água, que é como se fossem as represas e como se fossem as barragens. Então também nós temos agora a importância da bacia hidrográfica. Olha só, uma das importâncias da bacia hidrográfica é o abastecimento da água. Por quê? Elas são fontes essenciais de água potável para o consumo humano. Ou seja, a agricultura e a indústria, elas são ali abastecidas pela bacia hidrográfica. Temos a regulação do ciclo, que aí a gente traz o hidrológico, que é a bacia, ela ajuda a regular a quantidade de água que flui para os rios e os lagos ali também, que ele influencia muito no ciclo da água ali daquela região. A biodiversidade também é uma grande importância da bacia hidrográfica, porque elas abrigam uma variedade de ecossistema e espécie, contribuindo também para a preservação da biodiversidade. Temos o controle de erosão e sedimentação, porque a vegetação da bacia ajuda a controlar a erosão do solo e a sedimentação nos corpos d'água da bacia, mantendo a qualidade da água, igual como eu já disse. É como se ela ali filtrasse um pouco daquela água, trazendo um pouco mais de qualidade ali para a água.
E nós, brasileiros, aqui do território brasileiro, temos a Amazônia, que é um estado aqui do Brasil. E a maior bacia hidrográfica do mundo é a Bacia Amazônica, porque ela abrange uma área de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados. Ela se estende por vários países da América do Sul, incluindo o Brasil, onde é a parte principal da bacia. Temos também o Peru, a Colômbia, a Venezuela, o Equador, a Bolívia, a Guiana, a Suriname e a França, né? A Guiana Francesa aí. Então, ela passa por todos esses países, porque a bacia amazônica é formada pelo Rio Amazonas e seus números afluentes, né? Então, nós temos também algumas bacias hidrográficas muito importantes. Vou falar um pouco das bacias aqui do Brasil. Nós temos aqui a Bacia Amazônica, que é a principal do Brasil, a principal porque é a maior do mundo inteiro, então ela é a maior bacia hidrográfica do mundo. Temos a Bacia do Rio São Francisco, a Bacia do Tocantins-Araguaia e a Bacia Platina, ou então chamada de Bacia do Rio da Prata, né? Que é formado pela Bacia do Paraná, a Bacia do Paraguai e Bacia do Uruguai aí, porque ela passa pelo Paraná, ela é a bacia do Paraná e ela passa também pelo Paraguai e pelo Uruguai aí. Então a gente vai falar agora um pouco sobre os problemas e os desafios das bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas, elas enfrentam diversos desafios aí, que um deles é a poluição, porque quando a gente joga ou a gente lança os resíduos industriais, muitas indústrias aí lançam esses resíduos poluentes para o nosso meio ambiente, jogam ali nos rios que levam para as bacias hidrográficas. Temos o esgoto doméstico e os agrotóxicos, que eles podem ali, não ajudam e eles contaminam a água, eles ajudam a contaminar a água. Nós temos o desmatamento, que é a remoção da vegetação nativa para a agricultura ou urbanização, porque quando a gente desmata ali, ele tem a erosão do solo. A erosão do solo são quando se separa uma parte do solo da outra. É como se houvesse rachaduras grandes ali que trazem coisas ruins ao nosso ambiente. A urbanização é ali também, porque ela traz o crescimento urbano descontrolado, ele pode levar à impermeabilização do solo, porque aumentando o escoamento superficial e o risco de inundações ali do nosso território. E também isso aí também polui a nossa bacia hidrográfica. Isso ali traz tudo grandes desafios para nossas bacias hidrográficas. Temos aí também é o fenômeno que acontece em rios ali, porque quando às vezes tem muitas rochas, muita terra, então até mesmo lixo sobe ali o assoreamento, né? Então a gente tem também as mudanças climáticas, porque as alterações nos padrões de precipitação e aumento da temperatura causam secas prolongadas, enchentes, impactando a disponibilidade da água ali também. E temos aí também os conflitos de uso, que é onde entre diferentes usuários da água, como os agricultores, que são as indústrias, as comunidades, que são ali onde usam mais a água ali das bacias hidrográficas acumuladas, podem surgir devido também à escassez ou então a má distribuição dos recursos aí hídricos. Isso depende muito das elevações. Para que tudo isso aconteça, depende muito ali dos afluentes da água, de como está a mudança climática, como está a chuva, como está o tempo, como nós podemos aí ver. Então agradeço a atenção de vocês, eu e o meu grupo, e hoje eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aí comigo sobre o que são as bacias hidrográficas.